Olha, Muito uma rápido. coisa que a gente acaba fazendo aqui é comer muito, mas a gente também dá muita dica de saúde. Muita, E uma graças a coisa Deus. boa que a gente tem que fazer na vida também é atividade física Física. para compensar. Nada melhor do que a gente Verdade. falar com quem sabe do E assunto. quem entende? Não é? Estamos recebendo aqui o Rodolfo Marinho, que é pesquisador. A gente chama de doutor, mas ele falou, não, me chame de professor, né, que é melhor. Então, queria te dar boa tarde, Rodolfo, e falar um pouquinho sobre essa questão da atividade física e do exercício físico, que são aliados importantíssimos para a nossa vida, né? Perfeito. Então, na verdade as pessoas confundem, mas os dois termos andam juntos, né? É que assim, o exercício físico, ele é um tipo de atividade física. A atividade física, por exemplo, igual que eu saí para andar, para ir pegar um salgado ali na padaria. Eu fiz uma atividade física. Eu caminhei, eu andei, fui, eu comi, eu tô aqui conversando com vocês, estou gesticulando. Isso é uma atividade física. É todo e qualquer gesto que a gente faz motor, que tem uma contração voluntária no nosso corpo. Não tem involuntária assim, mas vamos pensar na voluntária que é a gente controla o nosso próprio corpo, que gasta energia. Aí você desmembra. Aí você fala, o exercício físico, ele é uma atividade física, só que ele tem a ciência envolvida. Então ele tem um método, ele tem uma duração, ele tem uma intensidade. Então por isso que a gente tem que distinguir. Para a saúde, é importante que a pessoa seja fisicamente ativa e dentro desse âmbito de ser fisicamente ativo, é interessante que ela faça exercício físico. Porque aí, o que é a importância do exercício para a nossa saúde? O exercício físico, ele acaba sendo um estressor para a gente. É como se fosse assim, um pequeno veneno ou uma pequena dose de algo que desafia o nosso organismo a se tornar melhor e mais apto. Então, ele vai causar desequilíbrios no nosso organismo, mas que o nosso próprio organismo consegue depois reestabelecer, só que o nosso organismo é muito mais inteligente do que a gente imagina. Então, por exemplo, se a gente estava nesse nível aqui, quando a gente faz exercício físico, você decai. É verdade. Aí por isso que é importante você dormir, se alimentar bem. Não está errado você comer, mas comer as comidas saudáveis, comidas mais naturais. Aquela comida de vó. Eu brinco com o pessoal, comida de né? casa, né? Isso pode ver. E a avó ia o quê? Com o carrinho na feira. A gente não pegava carro. Se você pegar os lugares mais saudáveis, as pessoas não usam carro. Né? A gente que é preguiçoso, que é um dos pecados. Ser preguiçoso, verdade. não faz A exercício. gente vai na fica fazendo. padaria ali, que dava para ir a pé, a gente fala, não, vou com o carro, né? E é uma coisa que a gente tem que Ou se então policiar, liga, né? Faz Ou então entrega. pede, pior ainda, Faz porque ainda você vai de entrega. carro, você entra no carro, sai do carro, quando liga. E eu, por exemplo, né? Eu morei 13 anos aqui em São Paulo, foi onde eu nasci, depois eu morei 13 anos em Santos. E lá foi bacana porque eu aprendi a cuidar da natureza. Que antes eu não tinha essa percepção aqui em São Paulo, porque tudo era muito sujo. E lá eu comecei a surfar. E eu ficava muito triste quando eu entrava na água e vi um monte de lixo lá. Uma vez eu vi gato morto lá, sabe? Nossa, que E dó. assim, é o mar. Que onde tem assim, hoje a gente fala da natureza, mas onde tem maior produção de oxigênio para nós, vem do mar, das algas. E justamente pela poluição do meio ambiente, a gente está matando todos os corais e os peixes que são necessários para nós. E aí, voltando à questão do exercício, você precisa ter, né, a nutrição acompanhada, então, e muita gente é teimosa e fala assim, não, mas eu sei comer bem. Eu falei, eu duvido. Eu, que sou profissional, fiz meu mestrado e doutorado junto com o professor de nutrição. Meu pós-doc também tinha o pessoal da nutrição trabalhando com a parte de câncer que eu trabalhei e era câncer terminal. Tinha o braço que era a parte de nutrição e a parte de exercício. Estudei obesidade, diabetes, envelhecimento, doença cardiovascular, analisando os aspectos biomoleculares, ou seja, dentro das nossas células, desde o sistema nervoso central, o nosso cérebro, o fígado, o músculo, o tecido adiposo, o que as doenças acabam causando de desorganização e como a gente podia tratar ou pelo exercício físico ou pela boa alimentação. E é o que hoje a gente chama de nutrigenômica, que é o professor Denis Sinta da Unicamp lá, ele é fera nisso, até tem um livro dele baratinho na Amazon que fala disso, que é a interação dos alimentos com os nossos genes, protegendo a gente. Interessante, né? Por isso que hoje, cada vez mais, a indústria dos fitoterápicos tem mostrado um bom respaldo, né? E Hipócrates já falava isso até lá na antiga Grécia, que é de você transformar o seu alimento no seu remédio e o seu remédio no seu alimento. E Hipócrates falava para as pessoas fazerem exercício físico. E então eu falo assim, hoje eu dou as palestras, eu falo, tudo bem, hoje eu estou explicando muito mais detalhado do que Hipócrates, porque hoje a gente tem a ciência que eu consigo mostrar o que acontece lá dentro da célula. Mas várias pessoas ao longo do tempo sem mostrar. Se a gente pegar até o exemplo de Jesus Cristo, eu falo, o que ele fazia? Ele dividia a comida, Andava pra caramba. ele andava, conversava com todos e ajudava as pessoas a terem bons hábitos. E aí o que nossa sociedade hoje em dia faz? Tudo totalmente o contrário. Errado, Não seguindo o conselho. Então, né? Tá tudo aqui. Tudo errado. É tudo certinho já disponível pra gente. A gente faz tudo errado.
Agora só tem uma coisa, doutor. Eu não sei, a Babi. Você sempre estudou colégio particular? Não, eu estudei uma boa parte também. Até a quinta eu estudei no particular, depois foi tudo escola estadual. Eu sempre estudei em colégio público. E no colégio público, né, tem as matérias, aí a professora fala assim, ó, agora vai ter aula de educação física. Tinha uns que gostavam porque ficava correndo para lá, correndo para cá. E o outro fala assim, educação física a gente não faz nada. Como se fala de educação física na escola, o que o professor em si, que é o educador formado, ele está passando para o aluno? Ele está passando a atividade física ou exercício físico? Então aí vai uma bronca dos meus colegas de profissão, tá? Porque eu sou aquele cara, assim como Jesus Cristo, que deu até chibatada no pessoal lá na frente do templo, eu não passo a mão na cabeça. Falta deles estudarem mais e fazerem as coisas com amor. Eu já ganhei muitos prêmios com meus estudos e aí uma vez o professor Denis brincou comigo e falou assim, nossa, Rodolfo, você é muito largo, você tem muita sorte. E eu falei para Denis, não é sorte. Porque eu sou extremamente competitivo. Meu nome Rodolfo significa guerra em alemão, competição. Tá no nome. E eu sempre quis ser atleta. E sempre me dei bem mesmo. Sei jogar quase todas as modalidades que vocês perguntaram, eu sei fazer. Só as que eu não tive oportunidade, às vezes por falta de dinheiro, que eu não pratiquei. E eu falei assim, eu buscava os prêmios, que era o jeito de eu conquistar os prêmios como se eu fosse um atleta. Além disso, quando eu vou defender os trabalhos que a gente fez, eu vejo o nome de todo mundo que está lá. E mais do que o nome, tem o nome da família de todos nós que está lá. Então eu estudava mais ainda, porque não era só o Rodolfo que estava lá, eu estava representando muita gente. E mais do que isso, eu falava para ele, eu fazia isso com amor. E aí quando você faz com amor, Deus está com a gente. Então por isso que eu ganhei, assim, em 3 anos do meu doutorado, eu ganhei mais de 7 prêmios. Caramba! Eu ganhei prêmio de melhor tese da saúde em 2015, que completou até 8 anos agora, que foi no dia 25, dia 24 de agosto foi até meu aniversário, então a final foi bem no dia do meu aniversário, dia 25 eu ganhei o prêmio. Dia 31 de agosto completou 8 anos, né, agora que eu terminei meu doutorado, e dia 1º de setembro é o dia do profissional de educação física. Você vê as coincidências, né? E 31 de agosto é o dia do nutricionista. Então eu sempre defendi as duas bandeiras, né? E por que eu falo isso, né? O pessoal fala, Rodolfo, mas para você é muito fácil, porque você sempre gostou de esporte. Mas o que a gente fala, o que é importante do professor na escola, tentar estimular as pessoas a fazer o esporte que ela gosta. Se aquela criança gosta de dançar, de pular corda, de ela experimentar, que a gente precisa fazer com qualquer pessoa, isso até com o adulto, que a gente é uma criança grande. Né? Já dizia até a música do Legião Urbana, né? Pais e filhos. E, na verdade, experimentar. E você sentir qual que é a atividade física, qual é o exercício físico que você sente mais prazer. Porque aí você tem adesão. Se eu falar pra você assim, não, você tem que fazer essa, eu falo assim, Rodolfo, obrigado. Não vou aguentar. Se impor, né? É verdade. Tudo aquilo que é imposto, a gente acaba desistindo, né? Até porque Deus sempre nos deu o livre-arbítrio. Exatamente. E aí, o que é preconizado hoje? Tá? Isso desde a criança, lógico, com as suas metodologias, né? Cada corpo é um jeito, por isso que tem uma ciência. Sim. E o exercício físico ele é bom desde antes da concepção, até para a gente ter uma melhora um melhor espermatozoide, um melhor óvulo, ele é bom. A melhor qualidade do leite, a melhor gestação, o exercício físico é bom, que tem toda a epigenética. E então, você precisa fazer atividade física desde antes de você nascer e até o seu último dia de vida. Se você quer ter menos dor, menos problemas, você tem que fazer exercício. Para você ter aquele sono da paz. Você dormir, estou realizado, posso encontrar Deus agora. Tem muita gente que tem dores crônicas e aí a pessoa acaba falando, eu tenho dor aqui, eu tenho um desgaste no quadril, eu tenho um desgaste no joelho, não posso fazer exercício físico, eu tenho que parar de fazer exercício físico. E aí ela acaba piorando esse quadro dela. Como é que eu posso relacionar essas dores crônicas com uma atividade física de uma forma que eu consiga me beneficiar com isso? Perfeito. O que acontece? E aí vou até dar uma bronca na Prefeitura de São Paulo, que para mim foi vergonhoso o que fizeram com a educação física. Agora vai estar inaugurando os centros de reabilitação da dor, por São Paulo inteiro. Todo projeto, se vocês pegarem, aí não é o Rodolfo falando, tá? Porque eu já falei até com o CREF isso e já falei na cara de muita gente da Secretaria Municipal de Saúde. Ele está baseado em exercício. E sabe qual é a única profissão que está fora do quadro permanente? A educação física. Sério? É um absurdo. Mas vamos falar de coisas boas. Sim. Por que o exercício físico funciona? Como eu mostrei, né, e comentei com vocês, o exercício físico é importante ao longo da nossa vida.
nós que vamos deixando de estimular o nosso corpo para a gente manter a nossa força, a nossa massa muscular, que é super importante. E quando você começa a só andar, ou só fazer as atividades de vida diária, sem você fazer um fortalecimento, que é o que o Colégio Americano de Medicina do Esporte e a Organização Mundial de Saúde preconiza, é que pelo menos 2 vezes na semana você faça o fortalecimento do corpo todo. Ah, Rodolfo, mas eu preciso fazer musculação? Realmente é a melhor. Eu não vou mentir para vocês, tá? Mas você pode fazer o funcional, você pode fazer a calistenia, você pode fazer pilates, mas você tem que fazer pelo menos 2 vezes na semana. Nos outros dias, você completa fazendo as atividades que você gosta. Para que isso? Tanto para você ganhar massa muscular, que aí até mais ou menos os 40 anos de idade você vai ganhando, e depois disso você vai retardando sua perda. E aí quando você faz, né, na musculação, por exemplo, né, que eu defendo bastante, você consegue isolar cada parte do corpo, cada musculatura e corrigir desequilíbrios musculares. Porque nosso corpo tem a simetria que deveria ter, tem as angulações corretas. Quando essa angulação fica errada, você começa a ter atrito do osso com osso. Então aqui, por exemplo, né, do acetábulo, do quadril, né, que ele é assim, com o fêmur. Então se desequilibra, ele começa a raspar. Enquanto está raspando a cartilagem, a gente está perdendo cartilagem, mas você não está sentindo dor. Quando você começa a sentir dor, é porque está batendo o osso no osso. Aí começa a desenvolver artrose. Como que faz isso para recuperar? Alongamento, que a gente não dá muita atenção, por isso que a gente é travado. Já chega na academia, já vai malhando e termina o exercício, Vai nem embora, alonga. esquece. Não alonga nem na entrada nem na saída. E o fortalecimento, né? Então, para você manter ou ganhar massa muscular e força. Por exemplo, para idosos, né? O maior problema para idoso é queda. E como você previne queda? Mantendo força, equilíbrio e flexibilidade. Porque às vezes a pessoa fala, ai, tomei um tombo, caí, mas como é que você fez? Ai, meu joelho falseou, ai, meu pé torceu, né? E aí, às vezes são os acidentes, assim, uma bobeira que às vezes a pessoa tem que fazer, tem que operar, colocar pino, né? Por conta da falta do fortalecimento. E aí, qual que é o problema, né? A pessoa faz a operação, fica acamada, fica depressiva, fica triste, entra em pânico, e sendo que ela podia ter feito exercício físico antes. E o que é esse falsear? É justamente você estar com a força reduzida, depende do seu tendão e do seu ligamento. Como você fortalece o seu ligamento? Treinamento de força. Não tem. Verdade. E aí, de novo, eu falei, não estou aqui fazendo lavagem cerebral na cabeça de ninguém, eu estou mostrando que a ciência mostra, né? Exatamente. Então, por exemplo, no câncer, que é igual eu estudei, né? A caquexia é causada pelo câncer, que é aquele câncer em estágio terminal, é muito parecido com a sarcopenia, que a gente chama também. A sarcopenia acontece naturalmente, que é justamente porque o nosso organismo, porque a gente vai envelhecendo, né? Desde o primeiro dia que a gente nasce, ele vai envelhecendo. Só que a gente vai conseguindo manter um equilíbrio de produzir as espécies reativas de oxigênio que a gente vai produzir, que causam inflamação, que é o que a gente chama de radicais livres. E elas causam os danos nas nossas células. Só que o corpo consegue, justamente através da alimentação, né? As vitaminas, que nunca as pessoas dão atenção. Pensa lá no carboidrato, na proteína, mas não olham os micronutrientes. Os micronutrientes têm a vitamina A, vitamina E, vitamina C, vitamina D, vitamina E. Eles são importantes para justamente você, vamos dizer assim, tamponar, bloquear essas espécies reativas de oxigênio que o nosso corpo já produz. Que o nosso corpo não é uma máquina totalmente eficiente, que não exige uma máquina totalmente eficiente. E essa inflamação que vai gerando devido a esse estresse oxidativo vai causando degenerações no nosso corpo. Que de repente, se a gente pegar mais para o cérebro na parte psicológica, acaba tendo as dependências de drogas, ansiedade, depressão. Né? Igual a gente está no meio de prevenção ao suicídio. Uma forma de trabalhar a prevenção ao suicídio é exercício físico. Exercício, Contato com a natureza, conversar com as pessoas. O exercício físico não é prazeroso? Você vai brincar com o pessoal, você vai jogar um vôlei, um beach tênis, aí você tem contato com a natureza, você tem contato com o ar, você dá risada, você termina de jogar e vai conversar de assuntos aleatórios, você não vai ficar falando da vida dos outros. Eu acho péssimo quem faz fofoca. Eu acho que a vida da pessoa deve ser muito triste, porque eu tenho tanta coisa para contar da minha vida que acontece, eu vou me preocupar com a vida do outro. E esses são fatores que, se você olhar, é o que dão a longevidade para a pessoa de forma saudável. E na caquexia e na sarcopenia tem a inflamação muito recorrente, que é o que acontece também na obesidade. Que hoje em dia a gente fala até da obesidade sarcopênica. A pessoa é obesa, cheia de tecido adiposo, só que com pouca massa muscular. E cada vez mais a saúde dela vai caindo. Como que se você reverte isso? Cirurgia bariátrica? Não, exercício físico. Que até na cirurgia bariátrica eles falam que antes você tem que fazer exercício físico, procurar terapeuta. Eu acho que acredito também em ter uma espiritualidade, independentemente de qual religião que você tenha. Influencia, né? E fazer o exercício. Porque a pessoa espiritualizada, ela é mais calma.
ela tem fé. Se ela Verdade. tem fé, ela tem menos inflamação, tem menos Sim. hormônios do estresse sendo liberados. O tratamento funciona. O exercício físico, ele estimula os medicamentos a funcionar. E por que que o medicamento funciona no nosso organismo? O nosso organismo, Deus já fez a gente perfeito. Ele mesmo produz aquelas substâncias. Então, por exemplo, você falou de dor, nosso próprio corpo produz um opioide endógeno, que é a anandamida. E ela é produzida através do exercício físico. Ela é um opioide endógeno nosso, que por isso que a gente tem a sensação de bem-estar da risada. Além da beta-endorfina, além de quando você faz exercício, você aumenta a serotonina, dopamina, todos os neurotransmissores nos dão prazer. No câncer, você acaba regulando e você melhora o seu sistema imunológico dele voltar a enxergar que aquela célula é um antígeno, é um corpo estranho. Você consegue controlar a inflamação e mostrar ali para o tumor que ele é um alvo. E aí teve um paciente que eu treinei durante meu pós-doutorado e já escutei histórias de outras pessoas assim, e até gente que nem me conheceu e eu falei para indicar exercício. E esse paciente que eu acompanhei ele, no dia que ele foi para a mesa cirúrgica, a cirurgiã não encontrou o tumor dele. Isso a gente já sabia com experimentação animal. Uau! Milagre. Não é milagre, é exercício. Mas, não estou falando que não tem que tomar remédio. Sim. Né? Mas se você tomar o remédio, por exemplo, os estudos mostram, e eu posso voltar aqui outras vezes para falar mais desse aspecto, o exercício físico, a pessoa que é fisicamente ativa, ela sente menos efeitos colaterais da quimioterapia, ela potencializa o efeito da quimioterapia e junto com uma boa alimentação, você vai regulando o sistema imunológico para tratar aquele tumor. Então, ou seja, a medicina está aliada com o exercício físico, está aliada com a nutrição, que está aliada com a psicologia, que está aliada com a religião, independente de que ela seja. A gente que não dá atenção. Verdade. Ontem eu estava assistindo um programa da madrugada e o apresentador estava fazendo entrevista com o doutor, e esse doutor é um oncologista, e ele falava o seguinte: nós estamos vivendo, Babi, a maior pandemia. Eu pensei, pandemia? Não é que está acabando, é do Covid? Não, ele falou assim, nós estamos vivendo, nesses últimos tempos, aqui no Brasil, a maior pandemia de pessoas com câncer nunca obtido antes aqui na nossa nação. Assim, inacreditável. É inacreditável. Aí o apresentador fez a pergunta para o oncologista, o seguinte: qual que é o motivo dessas pessoas terem o câncer? Aí ele foi bem objetivo, que é a obesidade e também o sedentarismo. Aí eu te pergunto, doutor Rodolfo, com muito prazer a gente fala assim para você, doutor Rodolfo, é o seguinte: o que faz uma pessoa a não querer ter práticas de atividade física ou de exercício físico? Porque nós temos visto ultimamente, que a gente faz entrevista aqui direto, a tecnologia muito avançada e os influenciadores, infelizmente, né, Babi, a gente bate de frente demais. Ai, meu corpinho lindo, acabei de fazer uma lipo, acabou de ter o bebê, não deu... Tomei a cápsula de gominha. Tomou a capa, ou então foi fazer a própria lipo, né? Porque tem dinheiro. E essas pessoas que seguem esses influenciadores, eu acredito, né? Se sentem desanimadas, não, eu vou fazer atividade física para quê? Então, eu vou caminhar para quê? Porque olha ali o corpo da ciclana, o corpo da doutrana, esplêndido. O que faz uma pessoa não querer ter a prática de atividade física ou exercício físico? Então, eu acho que assim, o que você sente? É multifatorial, né? Então, assim, às vezes, justamente faltou o professor de educação física lá na escola de mostrar, de repente, que ensinar a sementinha do prazer ali para ela de fazer exercício. Ou qual que ela vai se encaixar mais? Eu duvido que não tenha, tipo, uma patinação, uma natação, uma ginástica olímpica, uma calistenia, um circo. Você precisa se movimentar, o nosso corpo é feito para se movimentar. E tudo que fica parado, eu até brinco, ou morre ou adoece. Verdade. Até a água parada dá dengue. Sim. Né? E tudo que para, a gente atrofia e morre. Até a planta se movimenta. Se a gente parar a pensar, as plantas, se você observar, isso tem nos estudos de biologia, elas se movimentam de acordo com procurar o sol. Então, a gente que está negando algo para nós mesmos. O que a gente precisa fazer, de repente? Identificar por que a gente tem essa resistência. O que está me bloqueando? Foi porque eu peguei birra? Foi porque eu peguei raiva? Será que eu não tenho um distúrbio de imagem? E outra, eu acho, às vezes, carece da gente ter mais oportunidade de profissionais assim como eu, e aí eu posso citar inúmeros que foram meus precursores, vamos dizer assim, né, meus inspiradores, e hoje tenho colegas meus que eu pude treinar, que hoje estão em Yale, estão em Rockford, estão em Harvard, estão em Cambridge, e assim, que a gente poderia ter acesso. Mas é uma coisa que aí eu bato de frente com a mídia. Vocês acabam dando muita atenção para quem não merece. E quando tem muita gente nas academias que eu digo universidade, que gostariam de ter essa oportunidade que eu estou tendo.
o que mais a minha noiva me viu foi chorar, pedindo para ter oportunidade de fala. E eu fico muito feliz quando me dão essa oportunidade, porque eu quero mostrar esse amor das pessoas fazerem o exercício físico e terem amor próprio. Porque assim como disse Jesus, ame ao próximo como a ti mesmo. Se você não se amar, você não consegue amar ninguém. Verdade. E respeitar a Deus acima de tudo. Então, assim, impossível que não tenha nada que você consiga fazer. Não sei o tempo que a gente tem. Alguma atividade física, algum movimento, alguma coisa vai te, né, promover esse bem-estar, Com né? certeza. Então, é o que você falou, tem tanta coisa que você pode fazer, gente. Hoje a gente tem a tecnologia, a gente tem tanta coisa, até um videogame vai te fazer se movimentar. Então, não tem desculpa para você ficar parado. E eu acho que é isso mesmo, por isso que a gente traz sempre essas pautas aqui, para inspirar você, para você se movimentar, para você cuidar de você, né? Com os profissionais que a gente sabe que estuda, que rala, que tá lá, né, por tantos anos, né, se dedicando para chegar aqui e mostrar para você o que vale realmente a pena, né? Quer viver até quantos anos? Como é que você quer chegar? Ah, eu quero viver 80 anos, mas como é que você quer chegar nos 80 anos? Você quer chegar tratando um câncer ou você quer chegar lá sendo, né, uma pessoa que tá lá fazendo musculação, tendo independência, independência, tá baixando, levantando, indo ao mercado, né, sozinho? Acho que tendo essa independência é exatamente isso que você falou. Porque as pessoas veem muita estética, né? Muita estética. Mas o ciclano acabou de fazer uma harmonização, tratou do corpo, tá com 90 anos, está perfeito. Então, cada caso é um caso. Né? Não quer dizer... Isso vem muito lá de mas trás, sabe que eu né? brinco? Sim. Se toxina botulínica fosse boa, ela não matava. Então por que a gente injeta algo no nosso rosto que é uma toxina? Eu acho ruga tão bonito que mostra a sua experiência da sua vida. E você quer ficar com menos ruga, sabe o que você precisa fazer? Exercício, tomar água. Dormir bem, evitar de fumar, evitar de beber exageradamente, se amar, amar o próximo. Você vai ver que você envelhece muito mais devagar. Isso é verdade. A gente vê. Não, realmente a gente vê como então, é que assim, é. A gente esquece de beber água, mas gasta dinheiro com outras coisas muito mais caras. Esquece de ir na feira, mas vai lá gastar com um monte de outras porcarias. Se você faz uma lipo, sabe o que o nosso corpo entende? Que aquilo é uma agressão absurda. E ele começa a criar hiperplasia, que aumenta o número de células. Como você fez um tratamento cirúrgico, rápido, e você, de repente, não vai mudar o seu comportamento, que era o principal, a chance de você reengordar é muito maior. Isso é verdade. Eu sempre ouvi falar muito sobre isso. E isso acontece, mas por quê? Porque o nosso corpo, a gente tem a gordura para proteger nossos órgãos. A gordura, ela é importante, ela tem vários hormônios que ela libera, que é importante também para o nosso organismo. Né? Até para a gente também não sentir frio, enfim, ela é um isolante térmico. E assim, e a gente que foi criando alguns vilões, mas na verdade o próprio vilão sempre foi a gente. A gente que sabe, né? Olha, quero te agradecer. Rodolfo. Obrigada, Rodolfo. Quero que você passe os seus contatos pra gente, quem quiser ir saber um pouquinho mais, né, sobre o conhecimento de atividade física, enfim, fica à vontade, por favor. Tá ótimo. Meu Instagram é dr_Rodolfo Marinho. Tem no LinkedIn também, se vocês quiserem me procurar lá, é Rodolfo Marinho, acha bem fácil. E hoje também eu me encontro lá na Unifesp, que é a Universidade Federal de São Paulo, até na Escola de Medicina, na disciplina de Medicina Esportiva e Atividade Física. Eu coordeno o núcleo de exercício físico, né? E eu coloquei como educação física saúde e esporte. Porque tem pessoas que gostam mais do esporte, mas eu gosto de falar de saúde. Que é esporte, se você fizer também da maneira correta, também é saúde. Muito bom. Muito bom. Bom, obrigado, obrigada, Rodolfo. viu? Volte outras vezes aqui, a casa é sua para falar de saúde, a gente sempre tem disposição. Então, conclusão de tudo que nós conversamos, se ame. Se do ame. jeito que você é. Exatamente. Se cuide. E se cuide. Beba muita água. Tem até uma musiquinha, bebeu água. Olha, água mineral. Água mineral. Né? Água... Beba água, faça exercício físico e assista o nosso programa. É verdade. Pra ajudar muito a saúde. A gente vai certeza. pro break bem rapidinho, a gente já volta, não sai daí não, tá bom? É rapidinho. Rapidinho. Obrigado, doutor. Obrigada, Que Rodolfo. isso, eu que agradeço.